de reações que envolvem o alimento. Quais são essas reações? Reações químicas ocasionadas pelo crescimento microbiano, tá? São uma série de alterações. Alterações estas sensoriais, alterações estas nutricionais e alterações estas higiênico-sanitárias, né? Então, vamos falar por partes. Nós vamos falar hoje sobre deteriorização de leite e derivados. Quando a gente fala em deteriorização de leite e derivados, a gente está falando em uma deterioração que ela é uma deteriorização muito fácil de acontecer. Por quê? Porque o leite é considerado um alimento altamente nutritivo. Então, ele tem condição suficiente para ser um dos melhores meios de crescimento microbiano. Ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem lipídios, ele tem sais, ele tem água, ele tem minerais. Então, é um tipo de alimento muito suscetível ao crescimento microbiano, desde o seu momento de obtenção até o seu consumo, tá? Então, por isso que ele é classificado como um dos melhores meios de cultura para os micro-organismos, tá? Com base nas suas características intrínsecas. Algumas substâncias que estão ali presentes no leite, naturalmente, como todo o alimento, elas são substâncias que previnem o crescimento de alguns micro-organismos. E aí nós temos aquelas substâncias chamadas de substâncias antimicrobianas naturais, né? E uma delas é a aglutininas, que são anticorpos, na verdade, né? Plasma sanguíneo, que ajuda aí no processo de proteção, de combate de aglutinogênios, né, que são corpos estranhos, ao organismo. Então, micro-organismos que chegam ali, elas vão incorporar esses corpos estranhos para defender aquele meio em que elas estão, aquele meio ali específico que é o leite. Tá? Além dessas aglutinas, a gente também tem as lectoperoxidase, lectoperoxidases, que é um tipo de enzima que também ajuda no processo de inibição de micro-organismos. No entanto, a partir do momento que você retira esse leite do animal, faz o processo de ordenha e você submete ao aquecimento térmico, elas são inativadas. Então, se perde, né? E aí, no caso, o aquecimento acaba sendo a forma de prevenção de crescimento microbiano. A contaminação do leite, ela pode ocorrer desde o momento da ordenha. Então, se vocês veem essas fotos aí, percebam que você tem uma ordenha mecânica e uma ordenha manual. É só mesmo para mostrar quais são as formas de ordenha, tá? E ambas, elas são muito susceptíveis, tá? Primeiro porque na ordenha mecânica você tem a mão do manipulador, você tem a pele do animal que tem contato com a mão, você tem a vasilha, você tem um ambiente de modo geral, né? Então, é um ambiente muito susceptível. Na mecânica, você também tem o ambiente, você tem a pele. Por mais que essa ordenha esteja sendo feita, canalizada do seio do animal, né, da teta do animal para a mangueira, essa mangueira ela tem que estar limpa. Então, assim, por mais que tenha uma forma mais segura do que outra, não deixa de ser, independente da forma, um meio susceptível ao crescimento microbiano. Amém? Amém? Slide 3, né? Então, a qualidade do leite é muito importante, porque é a partir dele que você vai garantir que todos os subprodutos tenham realmente qualidade. Então, é toda aquela conversa que eu sempre falo para vocês. Cada etapa de conservação, cada etapa de processo durante a vida daquele alimento é importantíssima para garantir o método de conservação propriamente dito. Então, é preciso que eu tenha uma matéria-prima sadia, de qualidade, para que eu tenha produtos, subprodutos também de qualidade, tá? Bom, nós temos, dentre as principais alterações microbiológicas que acontecem tanto em leite como derivados, as primeiras alterações que são muitas vezes visíveis, que são as alterações sensoriais. Dentre elas, nós temos alterações
de aroma e de sabor, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em alterações de aroma e de sabor, a gente está falando em alterações que são muito fáceis de ser detectadas, isso para uma pessoa muito atenta, tá? E, geralmente, essas alterações, elas acontecem devido à presença de micro-organismos que se desenvolvem ali, e são micro-organismos, muitas vezes, que são resistentes ao processo de pasteurização ou que são desenvolvidos durante o processo de ordenha, durante o armazenamento na refrigeração, ou seja, que são obtidos por vias de ambientes contaminados, tá? Então, esses micro-organismos que estão ali naquele alimento devido ou uma etapa mal feita, no caso da pasteurização, que não foi feita de forma eficiente, ou por conta da forma de manejo, né, por conta de recipientes de armazenamento, pode favorecer o processo aí de alteração de aroma e de sabor, onde necessariamente vai acontecer processos fermentativos. Como assim? Esses micro-organismos que sobreviveram à pasteurização ou que chegaram no alimento devido ao processo de ordenha, eles vão consumir os carboidratos presentes no leite, principalmente os açúcares simples, lactose, e vão produzir alguns ácidos. Dentre as fermentações normais, naturais que acontecem no leite, nós temos a butírica e a fermentação lática. Tá? A butírica, que são aquela fermentação proveniente de micro-organismos tipo butíricos, que na verdade eles vão produzir aí ácido acético, CO2, acetona, isopropanol e N-butanol. É um tipo específico de micro-organismo que produz essa série de ácidos, gases, né, acetona, e isso faz com que você consiga perceber um aroma específico, um aroma diferente da matéria-prima leite, tá? Um aroma mais acidificado, a presença de pequenas bolhas na parte superficial do leite, né, que é derivado, que é uma indicação da presença de gases, né, CO2. Essa é uma característica muito específica da fermentação butírica, quando você vê na parte superficial dos leites aquele monte de espuma que você não consegue reduzir ela, além desse aroma mais acidificado. E a outra fermentação é a fermentação lática. A fermentação lática, que é a fermentação obtida a partir do consumo de lactose na produção de ácido lático. E aí você consegue sentir aquele cheiro mais intenso de coalhada, né? Que geralmente as pessoas consomem esse produto como subproduto da indústria de laticínio, e não deixa de ser um bom produto da indústria de laticínio, mas é um tipo de alteração da matéria-prima leite, tá? Quando eu falo alteração da matéria-prima leite, gente, é porque eu estou falando do leite mesmo. Então, se eu estou consumindo leite, eu não posso consumir ele com aroma de ácido acético ou de ácido lático. Esse aroma de ácido lático, ele vai ser importante e necessário nos seus subprodutos, que no caso seria a coalhada e os leites fermentados. Mas no leite matéria-prima, antes de ser processado, não. Ele tem que ter apenas aroma de leite. Amém? Amém, meu povo? Um outro tipo de alteração relacionada com aroma e odor, sabor e odor, é o sabor amargo. Geralmente, quando você consome leite e principalmente os derivados do leite, queijo, que está um pouquinho levemente amarguento no final, quando você consome ele. Por isso que é importante você consumir o alimento degustando ele, né? Colocar o alimento na boca, deixar ele esparramar na língua mesmo, que é onde você vai identificar a partir das papilas gustativas o sabor amargo, ácido, doce, azedo, né? O ácido, o apimentado. Então, é nesse local que você vai conseguir sentir. E às vezes você come tão rápido que você não para sentir o sabor. Geralmente esse sabor amargo é muito, muito comum em leite, em queijos, tá? E esse sabor ele é obtido a partir do processo de proteólise, ou seja, alguns micro-organismos eles degradam os peptídeos, tá? Que aí é considerado esse processo de proteólise, quebra de peptídeos, tá? A partir de seus complexos enzimáticos, e alguns desses micro-organismos que têm essa facilidade de degradar esses peptídeos são os Clostridium, Pseudomonas e bacilos, são os micro-organismos que mais fazem esse processo de proteólise,
tá? O aroma de ranço está diretamente relacionado com a oxidação da gordura, também é muito comum e muito fácil de observar em queijos. A gente consegue sentir aquele cheiro de ranço mesmo, de azedo, em queijos e manteigas, em alimentos que têm bastante gordura, né? Principalmente queijos e manteigas. Manteiga é muito comum. Então, esse cheiro de ranço, de azedo, é proveniente do crescimento microbiano, onde está acontecendo ali necessariamente a oxidação lipídica. Alguns micro-organismos produzem enzimas, né, as lipases, que vão favorecer a degradação dos ácidos graxos. E aí, quando elas degradam os ácidos graxos, ocorre a formação de ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos livres acidificam o meio, aumentam a acidez daquele alimento. E é por isso que a gente sente esse cheiro, esse aroma de ranço. É que, na verdade, é aroma e sabor, né? Tá bem interligado, o paladar e o aroma. Porque, às vezes, a gente só sente o aroma quando a gente come o produto, né? Porque são dois órgãos de sentido, olfato e paladar, que estão associados, né? A gente consegue sentir uma característica específica de um se a gente observar pelo outro sentido. Também é muito comum a gente perceber o aroma de caramelo, e esse processo acontece por meio do crescimento de lactobacillus lácteo, porque ele vai produzir diacetil. Então, o diacetil é uma substância produzida a partir do crescimento de lactobacillus lácteos, onde eles vão consumir os açúcares e vão produzir essa substância, tá? E aí, durante o processo de aquecimento, de cozimento desse derivado do leite ou do leite, você vai sentir um leve aroma de caramelo. Geralmente, isso acontece muito quando você faz o aquecimento do leite, tá? Libera um certo aroma. Então, possivelmente, a início do crescimento de micro-organismos lácticos, bactérias lácticas. Amém? Amém, gente? Então, uma outra alteração muito comum é a cor do leite e derivados, tá? Geralmente, essas características alteradas, cor e cor do leite e derivados, geralmente essa característica está alterada devido aí à presença de alguns micro-organismos. Então, essa alteração ela está relacionada com o crescimento de diversos gêneros bacterianos, não é um só, tá? São sempre micro-organismos produtores de pigmentos, e aí você consegue visualizar diferentes pigmentos. Se você pegar um queijo, você vai perceber que quando ele está entrando em processo de deteriorização, ele apresenta, assim, inicialmente uma coloração mais amarelada. Se você deixar avançar, ele vai começar a ficar um pouco mais esverdeado, vai escurecendo mais, puxando mais para o marrom. Então, cada espécie vai produzir um pigmento específico. Tá? Geralmente, esses pigmentos, eles são solúveis, então tem pessoas que simplesmente cortam ou dão uma lavada e o pigmento ele sai, tá? Porque eles são solúveis em água. Alguns, eles são lipossolúveis, e aí, no caso, eles tendem a fixar mais, e aí você não consegue fazer com que... Você não consegue, na verdade, né? Quando você lava, você não consegue mascarar a presença de micro-organismos, tá? Então, esses pigmentos, geralmente, eles tendem a ser de amarelo a verde, a esvermelhado e a marrom, tá? Cada micro-organismo vai produzir um tipo de pigmento. A gente tem, por exemplo, essas colorações avermelhadas. Geralmente é a presença da Serratia, que é um tipo de bactéria, Serratia marcesenes, é um tipo de levedura que produz pigmentos muito coloridos, muito bonitos. Geralmente essa pigmentação mais rosa, pink, puxando para o vermelho. Ela cresce na superfície, principalmente de queijos, aqueles queijos mais tipo cuia, aqueles queijos mais duros, tá? Porque é um tipo de queijo onde os micro-organismos mais susceptíveis são fungos e leveduras, tá? Porque tem menos água, então eles são um pouco mais rígidos. E geralmente isso acontece durante o processo de armazenamento.
a rancidez oxidativa, que é uma alteração que a gente falou anteriormente, que está relacionada tanto com aroma quanto com sabor, ela ocorre, aqui eu deixei um pouco mais explicado, né? Ela ocorre devido à ação de enzimas, sendo que essas enzimas são produzidas por alguns grupos microbianos, tá? E aí, durante o processo de crescimento desses micro-organismos, vai acontecer aí a produção dessas enzimas, onde elas vão degradar os ácidos graxos e os produtos da reação desses ácidos graxos vão ser cetonas, aldeídos, ácidos graxos livres e o glicerol. Por quê? Porque elas estão degradando o ácido graxo. E o ácido graxo, ele é formado por glicerol e a gordura ele é formado por ácido graxo e glicerol. E aí, quando essas enzimas elas degradam essa estrutura lipídica, né, no caso o triglicerídeo, vai ocorrer a quebra desse triglicerídeo, vai ocorrer a liberação de ácidos graxos e de glicerol. E isso faz com que a gente consiga sentir aquele cheiro de ardido e aquele aroma de ranço, tá? Além de ter a presença aí de cetonas e aldeídos. Amém? Geralmente, gente, esse processo de degradação lipídica não é comum para todas as bactérias, todos os micro-organismos. Algumas de origem alimentar são mais comuns, no caso dos micro-organismos que produzem enzimas, que no caso são pseudomonas, que crescem sob refrigeração, tá? Por isso que mesmo na geladeira o queijo pode sofrer processo de oxidação, porque pseudomonas, ela cresce em temperatura de refrigeração. Clostridium cresce em temperatura ambiente. E bacilos, tá? São os micro-organismos mais responsáveis pelo processo aí de rancificação. Além de alguns fungos e leveduras, tá? Que aí, no caso, fungos e leveduras já são aqueles micro-organismos que vão crescer e que vão rancificar alimentos derivados de leite com atividade de água menor, ou seja, geralmente mais aqueles queijos duros, tá? Um outro tipo de alteração que a gente visualiza muito devido ao crescimento microbiano em leite e derivados é a alteração da viscosidade. Essa viscosidade, ela pode alterar tanto devido à produção de crescimento de bactérias láticas, onde ocorre a produção de coágulos, tá? Então, quando você pega um leite e deixa ele lá na temperatura ambiente, daqui a pouco você vai esquentar, quando você começa a aquecer, ele começa a formar aqueles coágulos, tá? Ali é uma alteração microbiológica. Tá? É uma alteração física, é uma alteração da viscosidade do leite. Ele foi alterado devido ao crescimento de uma bactéria. E também pode acontecer o processo de bactérias que produzem polissacarídeos, tá? E aí o processo de alteração da viscosidade é mais suave, você percebe uma alteração mais viscosa, não forma os coalho, mas dá uma engrossada no leite. Tá? E isso aí é porque algumas bactérias elas começam a sintetizar polissacarídeos, que é uma biomolécula gigantesca, que aumenta ali a densidade, né? E aí as espécies que estão envolvidas na produção desses polissacarídeos, a gente tem os Blastomoscocos, que é a mais comum encontrada, onde ela vai utilizar a sacarose, maltose, lactose, tudo que está ali presente naquele produto, e vai produzir especificamente amilose e dextranas, que são os polissacarídeos presentes no leite, que faz com que ele fique com uma viscosidade mais elevada, certo? Então, presta atenção. Às vezes, as pessoas elas deixam de consumir o leite quando forma aqueles coalhos. Aqueles coalhos, às vezes, azedou, tá estragado. Realmente, é uma alteração bacteriana. Mas também existe essa alteração que ela é mais suave, ela fica só mais encorpada, né? Um leite mais grosso. É início já de processo bacteriano também. Amém? Gente, vocês estão muito calados. Alguma dúvida aí? Ok, Cleia. Gente, uma outra alteração que é muito legal, porque a gente não dá muita bola,
é o processo de produção de gases. Quem já comeu queijo coalho na praia, cheio desses buraquinhos? Da praia só não, né? Na vida. Na vida. Eu também. Já comi muito, não como mais não. Desde quando eu me formei, desde quando eu aprendi essa disciplina, desde o terceiro semestre. É muito bom. Né? Já tenho o quê? Eu tenho 10 anos de formada, 10 anos? 11 anos de formada. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu comi esse queijo. Gente, olha só. A produção de gás é uma alteração microbiana, né? A produção de gás é quando um micro-organismo se desenvolve em um determinado alimento e ele produz gases. Quais são os gases? Enxofre e CO2. Ou seja, é um micro-organismo fermentativo, tá? E é este micro-organismo que é responsável pelo processo de estufamento tardio. Estufamento tardio é uma técnica não, é um nome técnico que a gente usa quando a gente percebe que um alimento ele está com formação de gás durante o armazenamento. Não sei se vocês já foram no mercado e pegaram um queijo que ele estava meio com a embalagenzinha meio estufadinha, tipo, acho que deixaram o ar aqui dentro. Não sei se vocês já viram alguns queijos que ele fica com a embalagem toda fofinha. Você vê que tem ar dentro da embalagem? Vocês já viram? Então, eu acho direto aí em uns mercados. Quando você vai comprar o queijo, que ele vem naquela embalagem toda vácuozinha, bonitinha, mas às vezes tem uns que ele tá todo durinho e você vê que é ar dentro. Não é água, não é o dessouro, não é o soro. É o ar mesmo. Ali é o que a gente chama de estufamento tardio. Não compra esse produto. Por quê? Porque ali, possivelmente, tem um micro-organismo que produziu gases durante o armazenamento. Ou seja, eu pasteurizei o leite, depois que eu pasteurizei, resfriei o leite. Depois que eu resfriei o leite, eu botei lá minha enzima para produzir meu queijo. Produzi meu queijo, informei, lissorei, embalei e botei para vender. Alguma dessas etapas, ou durante a ordenha, ou durante o armazenamento do meu leite, matéria-prima, ou durante alguma dessas etapas, ficou um micro-organismo. Tinha um micro-organismo que contaminou ou que o processo que eu fiz não foi eficiente para matar ele. Ok? O que acontece? Depois que eu boto lá meu produto bonitinho, tá todo bonitinho lá, na embalagem, toda durinha, depois de um determinado período, eu percebo que existe a produção de um gás. Significa dizer que o micro-organismo, durante o armazenamento, ele foi se adaptando, às vezes, àquela temperatura, àquele meio, e aí ele produziu o metabólico dele. E um desses metabólicos é o gás, tá? Que vai fazer com que ocorra o estufamento da embalagem, tá? Então, quem faz isso? Apenas micro-organismos enterobactérios. Grande parte deles. Dentre eles, coliformes totais e fecais, ou seja, todos os que a gente encontra no nosso intestino e todos que a gente encontra no intestino de todos os animais de sangue quente, especificamente nas fezes, óbvio, né? Que são coliformes, Clostridio botulino, alguns bacilos. Todos esses micro-organismos que eu estou citando, eles são patógenos, viu, gente? Todos. No caso, esses aqui, coliformes, clostridio e bacilos, eles são patógenos, produtores de gases. Ou seja, eles crescem em ambientes com baixa oxigenação. Se tem baixo oxigênio, são micro-organismos muito resistentes, são micro-organismos esporulantes, certo? São micro-organismos que produzem toxinas, são micro-organismos que vão realmente ocasionar um processo de infecção alimentar. Então, eles vão produzir esses gases e jogar no meio, então a embalagem vai estufar, tá? Então, os gases que você encontra pelo metabolismo desses micro-organismos é o CO2 e o enxofre, tá? Gás hidrogênio, perdão. No leite, em estado líquido, é visualizado pela formação de espuma. Uma espuma que não cessa, como eu falei no início, né? Que às vezes cria aquela espuma quando você está fazendo o processo de mexedura, né? Processo físico, botando de uma vasilha para outra. Daqui a pouco ela passa. Mas esse processo de espuma é quando ele é constante, ele não é reduzido.
Amém? E aí, no caso, também tem uma outra... E aí, o que acontece? O problema desses queijos coalhos é porque o queijo coalho, ele é um produto que, durante a produção dele, você não usa micro-organismos. Você usa o leite, cloreto de cálcio e uma enzima, ok? Apenas para a produção, certo? Do queijo coalho. Aí, o que acontece? Se esse leite ele estava contaminado por micro-organismos produtores de gases, durante o armazenamento, durante o processo de armazenamento, esse micro-organismo ele vai começar a se desenvolver, a se multiplicar e vai começar a produzir gases. Aí esse gás ele fica preso na massa. Quando ele fica preso na massa, ele forma esse que a gente chama de oleaduras, né? Esses buraquinhos irregulares, certo? Não sei se vocês já viram queijo coalho normal, se você for no mercado, comprar lá o queijo coalho bonitinho. Não sei se vocês já viram que ele é lisinho, ele não tem essa característica. Porque as pessoas geralmente compram o queijo, consomem dessa forma, porque acham que é uma característica do queijo. Não. Não existe nada na tecnologia de produção desse queijo que vá dar essa característica. Existe aquele queijo, que é aquele mental, como existe outros, que é um tipo de queijo azul, que ele tem aquelas oleaduras mesmo, grandonas, tipo o queijo de Tom e Jerry. Realmente, aquele queijo ali, que é o emmental, ele é para ter aquela oleadura grandona. Por quê? Porque ele é feito a partir do crescimento de um micro-organismo. É um micro-organismo que realmente produz aquilo ali, certo? Mas é um micro-organismo produtor de alimento. Ok? Para esses outros queijos simples, especificamente o queijo coalho, não é para ter essas oleaduras aqui. Isso aqui é resultado do crescimento de bactérias fermentadoras, especificamente bactérias do tipo coliformes. Deixa eu ver aqui. Aqui em casa minha mãe compra muito queijo Minas frescado. Normalmente fica um líquido dentro da embalagem. Não tem mais líquido. Não, isso aí não tem muito problema, não. Esse líquido é porque durante o processo de prensagem, eles pegam a massa, colocam dentro de uma vasilhinha, parecendo uma peneira, e deixam lá prensando por mais ou menos 48 horas na refrigeração. Aí, depois disso, eles vão lá e embalam. Às vezes, esse processo, às vezes o processo de dessoramento, o tempo que eles deixaram não é suficiente para drenar, para tirar todo o líquido. Aí, durante o armazenamento, depois que eles botam na embalagem, durante o armazenamento, que o alimento fica parado, quietinho, ele vai sorando aos poucos, tá? Não tem problema, não. Agora, o ideal é você realmente comprar um que tenha o mínimo possível. Porque quanto mais tem de soro ali, mais susceptível vai ser o crescimento microbiano depois que você abre, porque ele ainda tem bastante soro. Então, se tem bastante água, ele fica mais suscetível ao crescimento microbiano. Então, você vai ter um tempo de vida útil dele mais curto, comparado se você comprar um queijo que ele não tem tanto dessoramento. Isso aí interfere mais no tempo de vida útil depois que você abre. Entendeu? Então, gente, a gente tem que ficar ligada que geralmente os queijos que é para ter aquelas oleaduras bonitas são queijos que a gente classifica como os queijos azuis, que são os queijos que são produzidos por micro-organismos realmente que produzem gases, são micro-organismos benéficos, são micro-organismos produtores de alimentos, né? Que são aqueles mais encorpados, que tem aquele sabor mais forte, né? Que apresentam colorações diversas, né? Então, tem um sabor mais apurado, porque esses queijos, eles são produzidos a partir desses micro-organismos. Agora, os queijos frescais, Minas frescais, ricota, queijo coalho, a produção deles não é a partir de micro-organismos produtores de gases, tá? Quando esses queijos apresentam essas características, é contaminação, tá? Essas oleaduras. Então, se vocês forem no mercado e procurar um queijo coalho, você vai ver que ele é todo lisinho, se for de uma empresa, né, correta. Agora, se for de
esses queijos que a gente encontra no meio da rua, tipo churrasquinho, você vai ver que são queijos que são produzidos em pequena escala, de qualquer jeito, então é muita contaminação microbiológica. E o micro-organismo que mais é encontrado nesses ambientes, nesses tipos de queijo, são os coliformes fecais, tá? Não é para ter, não é para ter nenhum desses queijos, tá? Porque a gente está sem poder ter aula, a gente não está tendo aula de tecnologia. Mas quando a gente voltar às aulas, que a gente for ter essas aulas de tecnologia, vocês vão ver que na produção dos queijos, né, eu dou essas aulas de tecnologia de queijo, quando vocês vão ver que a produção dele, os insumos que a gente usa, não leva à produção de olhaduras, de furinhos, porque esses furinhos são provenientes de um crescimento microbiano. E a gente não usa micro-organismos para produzir esses queijos simples, tá? Só mesmo esses queijos azuis. Então, ficar ligado na hora de ir para a praia. Não comprar esse queijo, coliforme fecal. Então, o problema está relacionado com o desenvolvimento bacteriano por ação de bactérias termorresistentes, ou seja, muitas delas foram se desenvolver ao longo do armazenamento porque foram resistentes à pasteurização. Elas são esporuladas, ou seja, são micro-organismos muito resistentes e micro-organismos patógenos, tá? Então, é um grande problema que está diretamente relacionado com a qualidade da matéria-prima, e aí envolve todo esse processo de manipulação, da pessoa que está manipulando, a pessoa vai no banheiro, não lava a mão, os utensílios sujos, tá? Que carrega isso para dentro do processo e faz com que o produto fique contaminado. E aí você só vai perceber esse tipo de alteração ao longo do armazenamento. Amém? A produção de gás ainda envolve aí, né, que é o que a gente chama de estufamento no armazenamento tardio, devido ao crescimento dessas bactérias termorresistentes esporuladas. Eu já falei isso aqui, acabei falando antes de botar o slide, tá? Então, um exemplo aí são os coliformes fecais em queijo coalho. Tá? Amém, gente? Bom, a gente vai entrar agora na parte de carnes, né? Então, nós temos aí carnes e derivados, que é um outro tipo de alimento que sofre também, ó, deterioração microbiana. É também um alimento considerado excelente para a maioria dos micro-organismos, especificamente patógenos, porque tem uma composição química muito interessante para eles. Tem um pH muito interessante, tem atividade de água muito interessante, ou seja, é um meio muito bom. pH próximo à neutralidade, dá patógeno. Atividade de água elevada, dá patógeno. Presença de nutriente, dá patógeno. Então, a carne, da mesma forma que o leite, é um alimento muito bom para o crescimento bacteriano. Então, são alimentos que realmente precisa ter um cuidado muito maior, tá? O crescimento microbiano depende das condições de abate e estresse do animal. Não sei se vocês já viram uma... Eu acho que eu já perguntei para a turma de vocês. Se vocês já viram... Meu nome? Matando o Animal. Alguém já viu? Eu acho que já perguntei isso para vocês, não já? O processo de abate. A senhora já perguntou. Já, né? É porque é um ambiente muito susceptível. Então, ele tem que ser realmente um ambiente muito seguro. Ele é susceptível por quê? Porque você tem um animal que tem uma temperatura favorável ao crescimento de micro-organismos, porque aquele animal já traz micro-organismos, porque a carne tem um pH ideal para o crescimento, tem uma atividade de água, tem pessoas, então é um meio muito susceptível. E é por isso que existem várias técnicas de como você abater um animal de forma segura, tá? E isso começa desde o momento antes do abate. Então, o animal ele tem que estar com o mínimo de estresse possível, tá? Porque isso vai influenciar no tempo de vida útil da carne, certo? Então, se o animal está muito estressado, você vai abater o animal, ele vai estar com o sangue um pouco acidificado, a temperatura vai estar um pouco alta, tá? E isso vai fazer com que o alimento ela segure ou não a água. Ela
repercute no tempo de vida útil do produto. Por isso que o estresse do animal é um fator que interfere diretamente no tempo de vida útil e na qualidade, de modo geral, da carne. E é por isso que os grandes abatedouros, eles fazem vários processos para fazer esse abate, né? Banho, é um ambiente mais calmo, é uma música, né? É um atordoamento, desmaio animal para depois abater. Então é todo um cuidado para que esse animal ele não se estresse, porque senão ele vai interferir na qualidade da carne. Pode falar. Tem como a gente perceber, tipo assim, quando a gente vai preparar a carne, assim, se o animal estava estressado quando ele né? Se você tem como ver? Sim. Tem. Tem algum... Você percebe pelo olho, assustado. Ele tem... tô falando assim, tipo assim, quando a gente pega a peça de carne já, tipo assim, já tá lá no supermercado. Pra preparar. Não, você não vai saber se o animal tá estressado, mas você vai saber que ela... Na verdade, assim, quem entende vai saber o porquê que ela tá daquela forma. E que possivelmente foi durante o estresse, foi durante o abatimento, devido ao estresse. Por exemplo, que isso está relacionado com o teor de água, né? A carne tem 2 tipos de carne, que a gente vai ver lá vocês não estão fazendo bromatologia. Mas, por exemplo, tem 2 tipos de carne. Uma carne seca, pálida e dura. É uma carne que não tem qualidade. Essa carne, geralmente, ela fica seca, dura e pálida porque o animal ele sofreu processo de estresse. Mesmo sendo um corte muito bom, tipo patinho, picanha, você vai perceber que a carne ela tem uma coloração mais esbranquiçada, ela tá dura e ela tá seca. Porque durante o abate, possivelmente aquele animal ele sofreu um nível de estresse muito alto e todo o processo depois que ele morreu, todas as transformações bioquímicas, a redução do pH, a temperatura do corpo do animal, todos esses fatores eles não foram progredindo de forma uniforme. Então, quando o animal está muito estressado, a primeira coisa que acontece é o aumento da temperatura corporal. Demora muito de baixar essa temperatura depois que você mata o animal. Geralmente, o ideal para você ter uma carne de qualidade é que essa temperatura, com menos de 24 horas, já esteja bastante baixa. Isso estou falando no ambiente de temperatura baixa. Mas é o corpo mesmo, demora de baixar essa temperatura. Quando essa temperatura demora de baixar, algumas enzimas naturais, elas são inibidas. Elas perdem a sua função. Então, elas não vão mais fazer o processo de conversão do músculo em carne, porque eram elas que iriam fazer. Mas como a temperatura estava muito alta, elas foram desnaturadas. Então, elas não têm como fazer essa transformação de músculo em carne, que é, na verdade, a contração muscular, né? Que é quando vocês veem lá em fisiologia, é a mesma coisa que acontece no nosso corpo, né? O que é a contração muscular? Quando você tem actina e miosina que se unem para deixar aquele músculo menos rígido. Então, se a temperatura corporal está muito alta, essas enzimas elas vão começar a perder essa função e não vai fazer essa contração muscular. Aí o que acontece com o produto final? A carne tende a ficar dura. Se ela fica dura, rígida, a água ali daquele tecido não consegue ficar retida, ela tende a desidratar, ela vai perdendo água, e vai deixando a carne mais dura. Então, isso é mais ou menos um efeito do estresse do animal antes do abate, que reflete diretamente na carne. Então, geralmente, carnes que têm esse aspecto mais seco, mais duro e com a cor mais pálida, porque a mioglobina sofreu uma série, na verdade, não conseguiu reter água, então vai influenciar diretamente na retenção da mioglobina, vai apresentar essa característica. É um sintoma. Deu a entender? Deu para entender, Beatriz? Deu sim, Pro. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, você vai perceber quando você pega um corte bom, que aquele corte tem que ter um nível de qualidade. Então, se você entende do corte,
que não é para ele estar daquela forma, possivelmente tudo que fez com que aquela carne tivesse aquela característica foi durante o abate. Então, é por isso que os frigoríficos, esses grandes frigoríficos, eles têm todo um controle para o animal não ficar estressado. Porque isso vai refletir, é que nem a gente, né? Vai refletir no nosso organismo quando a gente tem um nível de estresse, né? Um pico de estresse muito alto. Acidificação, produção de radicais livres, aumento da temperatura. Então, você não tem o mesmo... tem uma mudança muito brusca no nosso, organicamente, né? No animal é a mesma coisa, porque é o mesmo sistema, é a mesma fisiologia. E aí isso vai refletir na carne. Então, gente, isso aí, por isso que o estresse, ele é um fator, uma etapa importantíssima para definir a qualidade do alimento. Aí tem o oposto, viu, Beatriz? Tem animal que, às vezes, ele come demais, por exemplo, por isso que eles têm até o horário do animal comer antes de abater. Ele come demais e vai ser abatido, o que que acontece? O que que acontece quando ele come demais e vai ser abatido? Tem muito glicogênio. Tem muita reserva de glicogênio. Aí depois que você abate depois que você com muito glicogênio, o que que acontece? Demora muito do pH baixar, porque quando acontece cessa a entrada do oxigênio, todo o processo bioquímico que vai acontecer ali vai ser via fermentação, né? Vai ser via fermentação, ou seja, vai ser a conversão em ácido lático, né? Então, todo aquele glicogênio vai ser convertido em ácido lático. Só que é muito glicogênio. Então, o pH da carne ideal tem que ser entre 5,5 e 5,5 e 6,5, e 5,5 e 5,6. E isso acontece dentro de 24 horas. E aí tem animal que passa de 24 horas. Depois que passa de 24 horas, as enzimas, porque o pH ainda está muito alto, as enzimas elas também já perderam a sua função. Aí não faz o processo de conversão do músculo em carne de forma eficiente. Então, parte da água que estava ali dentro vai ficar retida ali no tecido, e aí, durante o armazenamento, essa água vai ficar sendo exudada, ela vai ficar saindo o tempo inteiro. Aquela carne que toda hora está escorrendo água, que tem muita água ali dentro. E aí, essa água ali é uma forma de aumentar a susceptibilidade microbiana. Certo? Então, é por isso que toda essa condição de abate tem que ser bem controlada também para evitar o crescimento microbiano. Além do processo de esvisceração, que aí, como eu falei para vocês, se vocês verem nessa foto, o animal está de cabeça para baixo, né? Então, a gente sempre faz o processo de baixo para cima, ou de cima para baixo, de trás para frente, melhor dizendo, né? Do rabo para a cabeça, né? Que é para você evitar o contato da parte traseira com a parte dianteira, certo? Tira a barrigada, tudo isso para evitar todo o processo de contaminação. Então, o local, ele tem que ser um local onde você tem uma temperatura baixa de refrigeração, tem que ter um controle de temperatura e umidade, tá? Temperatura muito baixa para fazer esse processo, e todo o processo de vida útil vai depender disso, todo. E os micro-organismos que necessariamente vão se desenvolver vão ser as bactérias proteolíticas, porque são bactérias que degradam proteínas, e a carne é um tipo de alimento riquíssimo em proteína, e micro-organismos psicrófilos, que são aqueles que crescem em refrigeração. Então, esse ambiente, mesmo ele tendo temperatura baixa, pode favorecer o crescimento desses outros micro-organismos se ele não estiver limpo, tá? E aí, algumas bactérias gram-negativas podem se desenvolver como leveduras, certo? Então, a quantidade, tipo de micro-organismo sempre que vai se desenvolver nessa carne vai depender dessas condições de abate do animal, esvisceração e esses outros fatores. E é visto também que o pH mais alto da carne, quando você não consegue reduzir esse pH, quando o pH ele fica muito alto, ele tende a ficar mais susceptível, porque é um pH propício ao crescimento de patógenos, tá? Não sei se foi só para mim, mas seu slide tá tipo branco, como se fosse carregando outra página, carregando outra. Para mim ele tá, deixa eu passar aqui. Veja aí se é a internet. Passou para o 13? Tá no 12 ainda, eu vou tentar recarregar aqui. Eu passei para o 13, veja aí se você consegue passar. O 13.
Não consigo não, acho que é a internet mesmo. Eu vou reiniciar aqui. Passou por 13? Conseguiu? Não consegui não, Pro. Eu vou tentar sair. Agora, veja aí se foi. Ai, saúde. Não, Veja aí se continua foi. do mesmo jeito, Pro. Ó, vou voltar. Vou pro 13. Foi? Não. No seu não tem a setinha, não? Ai, saúde. No seu não tem a setinha, não, para passar? Tem, Pro, mas é isso. Estou apertando e não vai. Aí eu vou já abrir o tag aqui. Tô esperando carregar. Tá. Bom, outra alteração é dos pigmentos das carnes, tá? Essas alterações, gente, estão diretamente ligadas com os pigmentos naturais. As carnes, elas têm pigmentos hemoglobina e mioglobina, são os pigmentos, certo? São os pigmentos naturais desses tipos de alimento. Geralmente, esses pigmentos, eles sofrem alterações devido ao crescimento de alguns micro-organismos, e das principais alterações da cor é a mudança dessa cor avermelhada pela presença de pigmentos esverdeados. Geralmente, esses pigmentos esverdeados que a gente vê nas carnes, não sei se vocês estão visualizando as fotos aí, mas é a mais comum que a gente vê, né? Quando a carne já está muito podre, você já vê aquela cor esverdeada. Esse esverdeamento é devido à presença de peróxido de hidrogênio e enxofres, que são produzidos aí por alguns tipos de micro-organismos. Isso acontece tanto nas carnes frescas, como também em alguns subprodutos frescos, tipo salsicha cozida, linguiça fresca, né? Aquelas linguiças que as pessoas utilizam para fazer churrasco, né? Calabresa, isso aí. Então, geralmente, essa pigmentação é ocasionada devido à presença desses tipos de pigmentação. As espécies que estão envolvidas nesse esverdeamento são pseudomonas, que são grãos negativos, aeróbios, né, eles crescem na parte superficial do alimento, e aí produz esse pigmento que é solúvel em água, por isso que tem gente que lava e utiliza, né? Alguns tipos de Acinetobacter, são grãos negativos, aeróbios, que fazem também esse crescimento na parte superficial desses produtos, tanto carnes como derivados. Gente, esse esverdeamento, o que acontece? Como essas bactérias elas crescem na parte superficial, o que acontece? Como tem oxigênio, né, vai ocorrer a formação desse peróxido de hidrogênio. Ela vai oxidar a mioglobina, que é o pigmento natural. Oxidando a mioglobina, forma esse peróxido de hidrogênio. Aí esse peróxido de hidrogênio, que na verdade é assim, antes de acontecer isso, acontece o seguinte, a mioglobina, como ela é o pigmento principal, que fica na parte superficial, quando ela fica em contato com o oxigênio, ela sofre um processo de oxidação. Ela e o oxigênio, certo? E aí, é o que a gente chama de oxigenação, tá? Mioglobina e oxigênio é oxigenação. E aí você percebe aquela cor mais brilhante, tá? Que é o que a gente chama de oximioglobina, que é quando tem muito oxigênio, então ela fica com aquela cor brilhante. Se você dá um corte na carne, você vai ver que ela já apresenta uma outra cor, tá? Que ali dentro é a mioglobina. Se você deixar um tempo, ela vai oxidar, vai oxigenar e vai formar a oximioglobina. Essa oximioglobina, ela vai, na verdade, ser degradada por esses micro-organismos e vai formar o peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, que ocasiona o processo de
coloração esverdeada, ele vai reagir com a mioglobina ali é presente ainda e vai formar o que a gente chama de nitroso hemocromo. Esse nitroso hemocromo vai formar uma porfirina oxidada esverdeada. Então, na verdade, quando a gente fala em esverdeamento, quando eu falo que lava a carne que já está em processo de deteriorização. Tem gente que lava a carne para tirar aquele pigmento esverdeado. Ele sai, porque ele é solúvel. Tá? Mas ele já está em processo de deteriorização. E são bactérias deteriorantes. Entendeu? Mas se a carne estiver normal, não tem problema você lavar, não. Para você diminuir, agora você tem que lavar com água limpa. Porque tem gente que fala aí, né, em blog, eu já vi gente falar que, não pode lavar carne, você vai perder nutriente. Realmente, tem uma perda nutricional, como da mesma forma que você vai lavar uma maçã, você vai ter perda nutricional. Você vai lavar uma beterraba, você vai ter perda nutricional. Mas você tem que lavar para você minimizar o microbiologicamente. Agora, é óbvio que a água que você está usando tem que ser uma água limpa, né? Também não adianta. E tem gente que é contra lavar carne, né? Mas é devido à perda nutricional. Mas você tem que lavar porque ela está em contato com uma série de outros produtos, né? E tem que minimizar aí pela lavagem. Gente, então olha só, tá? Então olha só, quando você faz esse processo ocorre o processo de produção desse pigmento esverdeado, é porque a mioglobina, ela reagiu de forma mais sucinta. A mioglobina, que é o pigmento natural, ela vai reagir, no caso, os micro-organismos, eles vão oxidar essa mioglobina junto com o oxigênio e vai formar esses pigmentos de coloração esverdeadas. É um deles, tá? Mas pode ter tons verdes, marrons, pode ter outros tipos de colorações, porque isso depende muito da espécie, certo? Mas o que vocês precisam estar atentas é que mudou de cor é porque a mioglobina ela foi degradada pela presença de um micro-organismo que produziu um pigmento específico. Então, como essas bactérias elas vão produzir, por exemplo, peróxido de hidrogênio, esse peróxido de hidrogênio ele vai oxidar a mioglobina, formando aí uma série de pigmentos, né? E dentre esses pigmentos são as porfirinas esverdeadas. Ok? Onde é que você consegue visualizar isso? Carnes frescas, carne a vácuo, subprodutos frescos, né? Salsicha, linguiça. A salsicha, ela não é um produto fresco, né? Ela passa por um cozimento, mas já foi encontrado pigmentos esverdeados do tipo porfirinas, né? Na parte superficial. Carnes curadas, ou seja, carnes que sempre estão, que são expostas ao oxigênio. Mesmo aquelas a vácuo, né? Porque ela está ali sem oxigênio, mas depois que você abre, elas são expostas. Aí, dependendo da sua forma de conservação, ela vai sofrer o processo aí de alteração da pigmentação. Outra forma de esverdeamento é quando o micro-organismo cresce no centro do alimento, onde o potencial de oxirredução é baixo, ou seja, tem baixo oxigênio, e lá ele vai começar a produzir peróxido de hidrogênio. É um tipo de micro-organismo que se desenvolve em baixa concentração produzindo esse peróxido. E esse peróxido de hidrogênio vai oxidar a mioglobina, formando os pigmentos esverdeados, certo? Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium são os micro-organismos que mais favorecem esse processo de esverdeamento, como também lactobacilos, que predominam lá no interior. Tá? Isso geralmente acontece quando você corta a carne e você vê que ela está meio esverdeada. O que acontece lá dentro? Porque tem baixo oxigênio e aí esses micro-organismos produzem o peróxido e o peróxido oxida a mioglobina. Ok? Alterações de produtos cárneos de um modo geral, além daquelas bactérias, a gente tem leveduras, que são responsáveis também por pigmentos. É mais fácil de você visualizar crescimento de levedura, porque as leveduras elas produzem diversos pigmentos, mas em forma de pontinhos.
tá? As bactérias não, as bactérias produzem, elas se dissolvem, elas são mais hidrossolúveis, então elas se dissolvem na parte superficial. Então, às vezes, está mais concentrado em uma parte, onde você não visualiza tanto. Na parte superficial, você vê bem pouquinho. A pessoa que é meio um pouco desatenta, não observa direito, passa em branco. Agora, as leveduras, você vê pontos, tipo pontinhos mesmo, coloridos. Colorações brancas, cremosas, rosas, marrons, verdes, lilás, cores diversas. Geralmente, as leveduras elas vão crescer apenas nos subprodutos, que aí no caso já são aqueles produtos tipo salame, carne de charque, esses produtos mais secos, tá? Que crescem na superfície, da mesma forma que acontece com os fungos filamentosos, que é o mais comum crescer nesses alimentos, nesses tipos de derivados carnes, porque tem menos água. Alguns esporos de fungos, como o penicílio, vão provocar alguns pontos esverdeados, tá? Mas tanto pontos esverdeados como alguma camadazinha por cima, tipo uma almofadinha que caracteriza crescimento de fungo, é bem visível. Diferente do que as bactérias, que às vezes a carne tem várias entradas, tem várias peles, e às vezes esses pigmentos se formam entre uma pele e outra, a pessoa não percebe, enfim, né? É mais difícil de visualizar. Beatriz, você conseguiu passar o slide aí? Consegui, para abrir outra aba e já consegui acompanhar desde aquele. Agora, para mim, tá rodando aqui. Deixa eu passar aqui. Ixi, gente, tá parando aqui o meu... Peraí. Tá parando para vocês aí? Aqui tá na página 17. É porque ele tá rodando aqui, eu não tô conseguindo passar o slide. Não, ele tá no 17, só que para mim ele não tá passando, entendeu? Ai, gente, estava tão bom. Não tinha travado. Eu vou parar e botar de novo. Sabe? Pronto, então eu vou voltar aqui para eu passar direito, para eu ver se ele vai.
17. Peraí. Está aqui, né? Pronto. Agora 18. Outra alteração interessante é a limosidade. Acho que todo mundo já viu essas limosidades em carnes e derivados, né? Tem micro-organismo responsável aí, tá? Tem gente que acha que é só uma alteração sensorial, mas é provocada por micro-organismos. E os micro-organismos mais envolvidos nesse processo são as pseudomonas, alcaligenes. Gente, todo produto cárneo que começa a sofrer processo de limosidade dentro da refrigeração é processo de crescimento microbiológico, tá? Pseudomonas é uma bactéria muito comum na geladeira. Carnes frescas, carnes temperadas, carnes cozidas, podem sofrer o mesmo processo, dependendo do tempo que fique na refrigeração. Tá? Óbvio que depois do processo, ela vai demorar mais tempo, uma semana, às vezes, para apresentar essas características, que é a mesma bactéria que apresenta na carne fresca, certo? É muito comum. Então, a limosidade, você às vezes visualiza. A limosidade é o limo-clea, tipo, você percebe que ela tá com aquela superfície brilhante, bem brilhante, com aspecto de pegajosa. É o limo, o famoso limo, que a gente também encontra muito que acontece muito em pia, né, que você não lava direito, aí fica aqueles restinhos de alimento, e aí a bactéria vai crescendo ali, vai formando aquele limozinho, né, que é o que a gente chama de biofilmes. Acontece muito também em utensílios, equipamentos, superfícies, né, os biofilmes. Lembra muito essa limosidade, aquela películazinha brilhante, tá? Essa limosidade acontece muito em refrigeração, ficar atenta. Algumas bactérias, leveduras como leveduras que também crescem em alguns alimentos de origem de carnes, mas especificamente naqueles com menos atividade de água, que no caso são as salames, linguiças, calabresas, defumadas, muito também, mas aí no caso é uma limosidade ocasionada por leveduras. É a mesma alteração, só que por espécies diferentes. A gente também tem problemas aí em carnes cozidas, curadas, né? Que aí no caso entram esses presunto, por exemplo, é uma carne cozida curada porque foi adicionado de sais de cura e passou pelo processo de cozimento. Então, geralmente, essas carnes curadas, elas constituem uma variedade de produtos que são geralmente cozidos até temperatura de 75 graus. Tá? Esse processo térmico desses produtos destrói parte dos micro-organismos que estão ali naquela matéria-prima, mas outros não conseguem morrer. Algumas espécies, como Streptococcus e esporos de Clostridium, podem sobreviver porque a temperatura é baixa de cozimento, a temperatura é 75 graus, e esporos, eles resistem até 100 graus, acima de 100 graus, né? Então, se a matéria-prima estiver contaminada com esses esporos, essa temperatura não vai destruir eles. E aí, ao longo do armazenamento, pode ocorrer problemas de deteriorização, e uma delas é a descoloração ou odor de osso em presuntos, por exemplo, né? Ele começa a descolorir, começa a perder a pigmentação natural devido ao crescimento desses micro-organismos específicos. A gente também tem as carnes fermentadas. Essas carnes fermentadas são aquelas carnes que passam pelo processo de fermentação lática. E aí nós temos como exemplo o salame. O salame é a carne mais fermentada que a gente encontra aí no mercado. É um tipo de embutido cárneo que tem baixa umidade. Essa quantidade, a baixa umidade vai favorecer apenas o crescimento de leveduras e fungos, né? Vai ter um baixo pH, porque tem ácido lático ali, que também é mais favorável a fungos e leveduras. A massa carne é utilizada para produzir esses produtos, né? Esses salames por fermentação. Ela tem que ser um tipo de massa onde as bactérias láticas vão se desenvolver, e essas bactérias láticas, elas acabam produzindo esse ácido que vai beneficiar
a conservação e vai produzir esse alimento. E é um tipo de produto que não tem muitos problemas em termos de deteriorização, porque, na verdade, é uma deteriorização mais ocasionada pelo processo de armazenamento e é mais superficial, então o consumidor tem como visualizar pela presença de fungos filamentosos e de algumas leveduras, certo? É diferente de quando você tem um alimento que cresce bactérias, que você não percebe a presença delas, e se você não for muito atento às características sensoriais, passa despercebido. Mas essas carnes fermentadas, que geralmente é o salame, é um exemplo clássico, né? É um produto que geralmente você vai perceber na parte superficial, porque ele é bem durinho, né? Então, quem cresce ali é apenas um micro-organismo produtor de alguns pigmentos, mas você visualiza o micro-organismo, né? Fungo filamentoso você tem como visualizar. Às vezes cresce os mesmos fungos filamentosos que você encontra no pão, que você encontra nas frutas, na parte superficial. Então, é daquela forma ali que você vai visualizar nesse produto. Então, é mais fácil do consumidor visualizar que tem uma deteriorização microbiana. Ok? Amém? As carnes salgadas, né? No caso, carne de charque, o que é comum? Fungo. Fungo é muito comum, dentre os mais conhecidos presentes nesses alimentos é o penicílio, Claudosporiums, que é um tipo de fungo produtor de esporos, tá? Eles vão crescer em carnes salgadas, são micro-organismos aelófilos, né, que crescem em altas concentrações de sais e baixa atividade de água. Algumas leveduras também podem se desenvolver ali, devido à presença de gordura, e aí elas vão deteriorar essa gordura, produzindo um sabor mais amarguento da carne. Então, aqui nessa tabela, eu tenho aqui para vocês os defeitos, substrato, ou seja, o que é que o micro-organismo usa para produzir essa substância, esse defeito, produto deteriorado, alimento implicado e principais organismos. Então, por exemplo, o limo que a gente viu, que Cléia perguntou, como é que ele é produzido? A partir do consumo da sacarose. Então, os micro-organismos vão consumir açúcar, né? Lembra que carne tem açúcar, ou o derivado também tem açúcar. Então, vai consumir os açúcares, vai produzir polissacarídeos, ou seja, vai produzir uma molécula grandona que vai dar aquele aspecto de mucilaginoso, né? E aí vai formar aquele negócio limoso. É muito comum em vegetais em conservas, no caso também, ó, peito de peru. É comum, né? Peito de peru, no caso, são os apresentados. E os micro-organismos envolvidos, tanto nos vegetais como no animal, a gente tem o Leuconostophus, é um tipo. Aí nós temos, ó, deixa eu ver aqui, ver se tem aqui um de origem animal, só. Aqui, ó, amônia, aquele odor de podre, né? Que a gente fala assim, nossa, tá com cheiro de podre. Por que aquele cheiro é o quê? É degradação de aminoácido. Então, o defeito é amônia, odor putrido, né? Pútrido. É a presença da amônia. Então, o micro-organismo produz amônia mesmo, tá? E isso é muito comum em alimentos com alto teor de proteína. Por isso que o peixe, a carne, quando tá com aquele cheiro muito forte de podre, tá com cheiro de podre, é aminoácido degradado. Vários micro-organismos ocasionam isso. Odor de enxofre, geralmente no ovo, né? Utiliza cisteína, é um aminoácido. Então, o micro-organismo consome cisteína e produz aí o enxofre, que dá aquele cheiro de enxofre mesmo, de ovo mesmo, velho. Né? Alimentos. Então, aí você tem peixes e carnes. Aí você tem como micro-organismo que produz que ocasiona essa deterioração, a serrátia, enterobactérias, lactobacilos, tá? Aí aqui a gente tem, ó, o limo também em vegetais, a pectina, a ervínia, que é responsável, pseudomonas. Então, é bem interessante porque você fica ligado quais são os possíveis defeitos que podem estar presentes naquele alimento e quais são os micro-organismos. Aqui, ó, odor de queijo, tá? O odor de queijo, a glicose que é usada pelo micro-organismo, e aí ele produz acetonina, diacetil, é muito comum em carnes também, o alimento, né?
Aí, falando em odores, no caso, o odor, como eu falei logo ali naquela tabela, né, é das características sensoriais que identifica realmente a putrefação. A verdadeira putrefação consiste na decomposição anaeróbia da proteína com a produção de substâncias mal cheirosas, por exemplo, né, o enxofre, indol, escatol, amônia, aminas, entre outros. Então, aquele cheiro de podre é a presença ali de enxofre e principalmente de amônia. Tá? Os gêneros bacterianos envolvidos, Clostridium botulino, Pseudomonas, Actinobactéria e Proteu. São os micro-organismos produtores aí de amônia. Nós temos aí as degradações relacionadas com os ovos. Bem interessante isso aqui, porque eu vou parar nessa parte de ovos, viu? A gente vai ficar faltando aí uns 10 slides, eu acho, para a gente finalizar. Aí a gente finaliza semana que vem. Então, olha só, eu só vou falar desse slide aqui. O ovo, ele é um alimento tecnicamente estéril, tá? É um alimento estável, ele já chega na natureza estável. Por quê? Porque é um alimento que vem todo protegido. Ele tem casca, ele tem uma película, aquela películazinha branca que fica na casca, ele tem a gema, a clara, ele tem um monte de coisa na clara que é altamente, que é anticorpo, que é enzima protetora, e ele ainda tem a gema. Então, é um alimento que tem uma série de barreiras. Então, a casca, ela é uma parte do alimento que pode se contaminar durante o processo de postura, né, devido aí ao material fecal. Ou seja, a ave põe e ela mesmo suja com as fezes dela. Por isso que na hora, esses aviários, eles têm que botou o ovo, coleta. É a forma de você evitar contaminação por salmonela. Perceba que é uma coisa simples, né? Tem que ter horário, vai lá, tira. Por quê? Porque se deixar ali, ele vai se contaminar. Então, tem que tirar daquele local e passar um pano seco e imediatamente guardar, tá? Então, como a gente sempre fala, assim, todo ovo é contaminado por salmonela? Não, a maioria dos ovos, eles apresentam pouco ou nenhuma contaminação no momento da postura. No momento da postura. Isso só acontece se a fezes do animal ficar em contato com o ovo, tá? E se o animal tiver salmonela. A contaminação ela pode acontecer no momento da postura, por meio de contato das fezes da ave, ou manipulação inadequada dos ovos por uma pessoa que tem hábitos higiênicos. Então, essa contaminação por salmonela pode ser não só do animal, mas da pessoa que está manipulando, certo? Que não tem esses hábitos de higiene. Então, para as salmonelas passarem, no caso, da casca para dentro do ovo, fatores como tempo e temperatura de armazenamento são importantes, por isso que você tem que botou o ovo, tira, passa um pano e guarda em temperatura de refrigeração. Então, essa parte de limpar a casca rapidamente é importantíssima para evitar essa interação, essa penetração para o interior do produto. Essa desinfecção e o resfriamento logo depois é importantíssimo, né? Isso faz com que realmente você minimize. O principal problema é que os ovos, no caso dos ovos, é que a contaminação pode ocorrer por via transovariana, ou seja, contaminando as gemas sem a casca terem sido previamente contaminadas. Então, a bactéria proveniente no ânus do animal percorre o corpo da ave até colonizar os ovários. Né? Então, por isso que, se o animal tiver, você tem que eliminar todo o rebanho ali. Né? Então, a bactéria ela vai chegar no ânus, vai percorrer o corpo da ave até colonizar os ovários, e aí isso vai infectar os ovos antes da formação da casca protetora. Então, o ovo não fecundado, caso quando ele não está ainda fecundado, quando ele é um ovo não fecundado e infectado, gera produtos e derivados de ovos contaminados. E é por isso que você tem que ter esse cuidado com aquele rebanho ali, tá? Então, é o que a gente chama de infecção sistêmica, que vai originar carcaças contaminadas, né? Que vira um ciclo. Tá? Então, alguns autores, por exemplo, eles salientam que a clara do ovo, ela normalmente possui baixa contaminação por salmonela, porque contém uma série de enzimas, como eu falei logo no início, e uma delas é a lisozima, que trabalha aí no desenvolvimento bacteriano. Né? E isso faz com que você tenha um alimento muito mais seguro.
tá? Por isso que eles também recomendam, importante não comer esses ovos crus ou sobremesas contendo ovos crus, porque é importante que você tenha esses cuidados antes de processar esse alimento, né? E aí você não vai saber se realmente esse ovo ele vem de um aviário seguro ou não. Ok? Então, a casca e a cutícula, durante o envelhecimento ocorre degradação da estrutura. Então, quando eu falo da casca, essa parte externa, né, que é a membrana, e cutícula é essa partezinha que fica entre a casca, a parte de dentro, que é aquela membranazinha branca, tá? Então, elas são as primeiras barreiras, vamos dizer assim, barreiras químicas. A gente também tem como a albumina, que tem um pH entre 9 e 10, que é uma proteína, é um pH que não favorece o crescimento de bactérias patogênicas e tem baixa disponibilidade de compostos nitrogenados nessa parte, tá? Ela está logo nessa parte da membrana aí interna. Interações de proteínas com a adivina e riboflavina. No caso, desfavorece o crescimento de micro-organismos, né? Como a lisozima, enzima do ovo, da gema, né? Que é um tipo de enzima que ajuda no processo aí de conservação do produto. Ok? Amém? Ok, Ana. Então é isso, gente. Eu vou parar aqui, que aí semana que vem a gente finaliza, tá bom?